Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele um convidado anunciado, é o Thomas Bach. Desde já quero-te agradecer por aceitar o desafio de 1080 segundos. E para quem não te conhece, Thomas, quem é o Thomas Bach? Olá, Alexandre. O Thomas Bach é uma pessoa, que eu diria, desenquadrada. É uma pessoa que desde criança tinha o hábito de ver o mundo ao contrário. Talvez esse seja o motivo do caminho das artes. É uma pessoa que gosta de ser útil. Eu acho que a nossa passagem pelo mundo não é uma passagem em vão, não é uma passagem à toa. E, portanto, Thomas Bach é uma pessoa que acredita muito nas pessoas. E não pode deixar de ter esperança, em momento algum, no ser humano. Eu vivo de pessoas, eu vivo de convívios, eu acredito na pessoa como material humano para dar algum sentido à vida. É impressionante que tu dizes que vias desde criança o mundo ao contrário. O que é ver o mundo ao contrário para ti, então? Ver o mundo ao contrário, o mundo tem um modelo. Quando nós nascemos, esse modelo já está pronto. Se esse modelo funciona ou não funciona, é viável, não é viável, isso é uma outra questão. A questão é que parece que o mundo está pronto. O mundo não está a ser construído. É como se cada cidadão, cada ser humano, tivesse que obedecer a uma determinada regra que não foi ele que escolheu. Há pessoas que se enquadram e que seguem esse modelo sem muita dificuldade, e há pessoas que têm imensa dificuldade de obedecer esse modelo, porque esse modelo não faz sentido. E isso não é uma questão adulta, isso é uma questão que qualquer criança pode não concordar, porque eles dizem que é para tomar sopa de legumes e ele não gosta de sopa de legumes. E por que tem que tomar sopa de legumes? Qual é a regra que diz que a sopa de legumes tem que ser tomada? Se calhar para aquele cidadão não faz sentido. E para fazer sentido, ele tem que encontrar um sentido. Não um sentido que lhe dizem que é o correto, porque o mundo adulto estabeleceu o correto a partir desse modelo que já é criado, que já está criado, e que vem de comportamentos passados, quer dizer, de uma cultura que foi construída, que já vem de trás. Mas esse cidadão, quando chega ao mundo, e esse mundo oferece esse modelo, ele não sabe bem por que o modelo é aquele que nem sempre funciona, e eu diria que quase nunca funciona. E o ver o mundo ao contrário significa criar o nosso mundo sem deitar abaixo o mundo que já existe. Eu acho que essa, se calhar, seria a diferença dos revoltados e daqueles que tentam fazer uma certa piada, né, com o mundo que lhes é oferecido, como mundo que ele vai ter que se inserir, e ele não gosta desse mundo. O revoltado é aquele que quer deitar esse modelo abaixo, não aceita esse modelo, portanto é um desenquadrado total, um desenquadrado que não se enquadra de maneira nenhuma a nenhuma convenção social. E tem outro desenquadrado que vai aproveitar essa discordância desse modelo, desse mundo que ele não concorda, para criar um novo mundo, que é um mundo muito particular dele, onde ele vai ter desejos que são os desejos dele, não são os desejos do modelo de desejos. Por exemplo, se nós formos perguntar quais são os desejos das pessoas por aí, elas vão dizer que se é ganhar no euro milhões, os meus familiares nunca morrerem, os meus avós nunca adoecerem. Quer dizer, são desejos muito do senso comum, que não diferem um cidadão do outro. Ou seja, parece que toda a gente tem os mesmos desejos, parece que toda a gente pensa nas mesmas coisas, e quando na verdade o prazer de cada um são prazeres diferentes. Eu sinto prazer com coisas provavelmente diferentes do que tu sentes. E, portanto, por que estamos os dois
inseridos no mesmo modelo de desejo e de prazer. Não faz o menor sentido isso. E, portanto, ver o mundo ao contrário é recriar o mundo a partir do mundo que já existe, sem deitá-lo abaixo. Deixa o mundo lá onde ele está. Deixa as pessoas pensarem como elas pensam. Eu acho que a maturidade do desenquadrado que vê o mundo ao contrário é, primeiro, aceitar a diferença. Segundo, não se vender para essa diferença. Ou seja, eu não quero mudar ninguém, mas também não aceito que me mudem. E achar um equilíbrio nesse modelo pronto e no modelo que eu tento criar para mim, que é um modelo construído passo a passo, dia a dia, momento a momento. Ao longo dos anos, tens encontrado muitas pessoas também desenquadradas com... Muito poucas. Muito poucas. E depois eu encontro pessoas que são desenquadradas, mas não exercem o seu desenquadramento. Ou seja, entre tu pensares um mundo teu e pô-lo em prática, há uma longa caminhada. Porque tu pagas o preço. Quando tu não aceitas esse modelo e estabeleces um modelo teu, que vai entrar nesse modelo, que é, às vezes, muito incompatível com o teu, pagas o preço, que é o preço de não ser aceito. E muita gente não quer pagar esse preço. E eu conheço pessoas tão ou mais desenquadradas que eu, mas que não exercem o seu desenquadramento por medo, por receio do que vão perder quando pagam esse preço. O grande problema, o grande fantasma da comunicação sempre foi as pessoas se exporem. E o que tu pedes quando dispões? Fazer má figura. E quem disse que a boa figura é boa? Né? Qual é a regra de uma boa figura ser boa? A regra é isso que nós conhecemos. Portanto, eu quando faço uma figura que eu acho que é a figura que toda a gente identifica como uma figura convencional, eu não estou a fazer nem boa nem má figura. Portanto, eu estou, se calhar, a passar desapercebido. E me parece que a comodidade, a zona de conforto das pessoas é passarem desapercebidos. Porque quando nós interferimos com as nossas ideias, com as nossas atitudes, com as nossas ações, num determinado contexto, nós, consequentemente, vamos interferir nesse contexto. Portanto, vamos intervir nesse contexto. E quando intervimos, vamos incomodar aqueles que não pensam como nós. E quando incomodamos, pagamos o preço de sermos excluídos. Esse é o preço do desenquadrado. Ou seja, o receio da rejeição. O receio da rejeição, não para mim. Sim, mas normalmente para quem não aceita. Ou para quem... E depois é assim, as pessoas têm medo de tudo. Elas já nascem com medo. Porque elas vêm do útero materno, que estão numa posição muito confortável, dentro d'água, dentro da barriga da mãe. De repente é obrigada, quando nasce, a pessoa é obrigada a levar com a luz, com os barulhos, e com um mundo que ela não estava preparada e não disseram para ela, olha, o mundo que tu vais nascer é assim. E ela de repente chega a esse mundo meio atordoada e não lhe dão tempo para ela se construir. E, portanto, ela, em vez de se construir, ela é construída. Por quem? Por esse modelo. E esse modelo foi construído por quem? Por um conjunto de enquadrados que seguiram o modelo que já existia e que vão acrescentando peças, naturalmente. Né? Quer dizer, isso cada cultura tem um conjunto de comportamentos, de procedimentos que já vem de trás. Agora, quando nascemos, tem medo. E o sofrimento da frustração, por exemplo, é muito mais pautado no medo do que propriamente da frustração de não ter realizado alguma coisa que eu desejava realizar. Porque nem eu sei o que eu quero realizar. E eu acho que a grande crise hoje em dia, com relação ao sucesso, com relação ao ser bem-sucedido, com relação à perspectiva de
de felicidade, vamos resumir assim, é o medo do próprio medo. As pessoas têm medo antes de acontecer. Eu tenho medo de não ter dinheiro amanhã. Eu tenho medo do amor que eu tenho, que um dia pode acabar. E, portanto, esse medo vai tomando uma proporção de tal ordem que, em vez das pessoas viverem os bons momentos, se eu tenho dinheiro, vou desfrutar do dinheiro que eu tenho, sem medo dele acabar. Se eu estou amando, eu vou desfrutar do meu amor, sem medo de quando vai acabar. Até porque isso cria prosperidade. Quando estás a usufruir. Claro, parece que as pessoas estão a olhar sempre para o amanhã. Então, a olhar para o amanhã, atormentados pelo ontem e sem viver do agora. Tu tens uma noção de quando é que nasce o bichinho pelas artes? Tenho absoluta. Eu nunca gostei de estudar, nunca gostava de escola, achava que escola era uma instituição que não funcionava. Mas havia uma coisa na escola que eu gostava muito, que era o sentido do grupo, né? Seria talvez, fora do núcleo da família, o primeiro espaço que tu tens para conviver, para fazer amigos e para descobrir desejos e prazeres. E um pouco para refletir sobre teu próprio conhecimento, o conhecimento que já foi adquirido ou o conhecimento que ainda está por adquirir. Portanto, eu gostava do espaço da escola. Eu não gostava de estudar coisas que não estava motivado para estudar. Agora, havia coisas na escola que eu gostava muito, que era a língua portuguesa, por exemplo, gostava de geografia, gostava de história, ou seja, eu gostava de tudo que tivesse muito mais a ver com as humanidades do que com as ciências. Agora, eu não gostava muito de ter que provar que aprendi. Portanto, eu acho que o meu grande fantasma a vida toda foi esse sentido de liberdade, que também já vem da minha criação. Os meus pais me deram muita liberdade. Eu tinha uma estrutura familiar muito sólida, o que dava para fazer as minhas escolhas. Dava para eu traçar os meus caminhos. E eu chegava na escola e me diziam que tem que ser feito assim, assim, assim. E tem que estudar isso, isso, isso. Eu não tinha vontade de fazer aquilo. Mas eu era e a escola não estava centrada em mim. A escola tinha que seguir um modelo que era para a maioria, que se calhar também não tinham tudo aquilo que eu tinha. E não tinham aquele discernimento que eu tinha. Portanto, eu fui descobrindo aos poucos. Na escola havia um espaço muito pequeno, mas que existia, que era o espaço de se expressar, de se comunicar. E eu começo a descobrir que a comunicação não passa pela informação, mas passa pelo contato que tu fazes com o outro. E essa possibilidade desse contato com o outro, de ter alguma coisa para partilhar, de desfrutar de alguma coisa que o outro tem para partilhar, era uma coisa que eu gostava. E eu acho que a arte entra na minha vida justamente assim, uma necessidade vital de me relacionar com as pessoas e com o mundo. Só que chega a uma altura que a gente quer mudar o mundo e acha que através da arte nós vamos mudar o mundo e que nós somos seres especiais, dotados de um talento extraordinário, e que com esse talento as nossas ideias são revolucionárias, e nós vamos começando a perceber que nós somos seres microscópicos num universo imenso, que não vamos mudar absolutamente nada, porque não temos a capacidade nem de mudar a nós próprios. E aí a gente vai se sentindo pequeno. E aí a arte começa a ser muito mais uma componente de prazer, de satisfação pessoal, do que propriamente uma ferramenta de mudança pessoal ou social. Mas aí tu começas a perceber que com a arte tu começas a te mudar a ti próprio.
porque tu começas a se sentir especial. E sentir-se especial vai aumentar a tua autoestima. E aumentando a tua autoestima, aumenta a tua autoimagem. Quando tu te fortaleces para a tua autoestima e a tua autoimagem fortalecidas, tu estás sólido para chegar para o outro e dizer: esse problema que tu tens é um problema menor. E o outro, às vezes, com uma frase que tu dizes, muda-se e nós não sabemos que o outro mudou. E só depois de um tempo que encontramos o outro, anos depois, e diz aquela frase que tu disseste, aquela história que tu contaste, aquele momento que pegaste na minha mão, foi extremamente significativo. Então tu vais fazendo coisas e de repente tu vais subindo a tua esquia que não sabes que subiste. Chega a uma altura que a arte te beneficiou de tal maneira que começas a ver o mundo de uma forma especial. E os problemas do mundo passam a ser problemas menores, que tu já consegues dialogar com eles. E antes não conseguias. Os problemas antes eram motivo para te travar em muita coisa. A arte te permite ao jogo. E o jogo é lúdico. O jogo não é competitivo só. O jogo é lúdico. A gente só compete porque temos prazer nessa competição. E essa maneira de montar o puzzle que faz com que o teu diálogo com o mundo seja um diálogo que beneficia a ti próprio e pode ser extremamente útil ao outro. Surge-me aqui uma questão porque tem a ver com se alguma vez te passou pela cabeça qual é o sentido da vida. Passou. Eu acho que há uma diferença entre o significado e o sentido. O significado é um conjunto de informações que, através das tuas vivências e através das tuas experiências, começas a adquirir. Ou seja, as palavras servem como uma representação simbólica para remeter a objetos e a tudo que é imagem, que é concreto. Ou seja, através da palavra casa, eu não preciso ver a casa. Quando me falam a palavra casa, imediatamente na minha imaginação vem a imagem da casa. Isso é um jogo de símbolos, de representação simbólica. O significado passa por aí. O significado é o conjunto de referências que eu começo a adquirir e que começam a entrar na minha CPU. O sentido é quando eu pego todos esses significados e vou fazendo associações de ideias. E aí entra uma interpretação mais contextual e menos literal. Ou seja, eu começo a fazer a leitura das ambiguidades. O sujeito pensa que ele vai para a escola, aprende o alfabeto, aprende a juntar sílabas e aprende a ler, e ele sabe ler. Não sabe. Ele sabe ler a informação, mas não sabe ler o contexto, não sabe ler as entrelinhas, não sabe ler o subtexto. Não sabe o que está por trás da intenção de quem fala uma determinada informação. Portanto, ele não sabe ler. E a maior parte das pessoas não sabe ler. E não sabem ler porque não querem pensar, porque não lhes dá prazer. Ou seja, digitam as palavras e não o significado das palavras. E também ouvem a informação e acreditam nela. É o que a gente vê hoje na internet. Não colocam em questão. Não colocam em questão e não dialogam com a informação. Eu acho que o mais importante é dialogar. O mais importante quando eu converso contigo não é que tu concordes comigo, é dialogar contigo. É até mudar a minha opinião a partir de uma opinião tua. E para isso eu preciso ter a minha vaidade treinada, porque o que dá cabo do sujeito é o ego. O ego é o pior veneno, a pior bactéria que a gente tem dentro da gente. Porque o ego faz com que a minha opinião seja maior do que a de todo mundo. E a minha opinião ela é formada a partir de coisas que eu já vi na vida e que me foram mostradas pelo outro. Experiências e de informações também, e que me foram mostradas pelo outro. Portanto, eu não construí sozinho. E esse sentido de desunião que cria cada um no seu mundo
e achando que o seu mundo basta. Portanto, voltando à questão do sentido, que eu acho que não respondi a tua pergunta, o sentido é quando eu pego todas essas referências que são esses significados e faço uma inferência, ou seja, concluo a partir dessas referências que eu tenho, que eu associei a minha maneira e os meus recursos para chegar a uma determinada conclusão. Aquilo me faz sentido, ou seja, eu acredito naquilo. Eu posso acreditar em Deus porque um determinado aspecto dessa ideia me faz sentido, pode não fazer aqui. Portanto, de verdade nada existe. Porque eu nem sei se o que eu vejo existe. Podemos entrar pela filosofia. Quando eu perco a consciência, tudo deixou de existir. Portanto, só existe perante o meu olhar. Se o meu olhar deixa de existir, as coisas não existem. E vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa. Portanto, o sentido da vida é o sentido que cada um constrói a partir dos significados. Agora, se tu me perguntares se o que dá sentido à vida é alguma coisa que me mantém vivo, que me motiva a acordar todos os dias, a levantar e a ter vontade de fazer, de estar motivado para fazer, de ter desejo para fazer, eu acho que esse é o sentido prático da vida, mas não é o sentido da vida. Eu acho que o sentido da vida é o sentido da minha cadela, é o sentido essencial, é o sentido animal. E eu te coloco uma questão que é muito interessante. Por que tudo que é proibido tem a ver com o que é escatológico e o que é erótico? Que tanto o escatológico quanto o erótico nos remete a um ser humano frágil e sem artifício. O sujeito, quando está na casa do banho, é íntimo. É íntimo. Mas todos vamos para a casa do banho. O sujeito, quando tem relações sexuais, ele vira bicho. E ele volta para o seu estado animal. Mas não se pode falar disso. Não se pode falar disso, não se pode partilhar isso, porque não é socialmente aceite. Isso desde a Idade Média, mas para trás. A questão é que tudo isso são sentidos que eu tenho que descobrir a fronteira que existe entre o sentido prático e o real sentido da vida. O sentido da vida é o sentido essencial. E eu posso fazer um teste contigo. O que eu preciso para viver? Eu não preciso de um sofá para sentar. Tchau, também, obrigadíssimo. Eu não preciso do prato para comer, porque eu posso comer na mão. E todos esses artifícios que são criados são artifícios que foram criados por um conjunto de comportamentos que varia naturalmente de cultura para cultura, que são comportamentos ditados por regras. E aí eu volto à questão do modelo que eu falava no início. O modelo é criado e passa a ser assim. E toda a gente obedece a esse modelo porque é mais cômodo, é mais confortável e dá menos problemas. Aliás, tu falas aí de uma situação interessante que eu, quando estava a vir para cá, ouvi no rádio, que tinha a ver com estudos que foram feitos. Quanto mais as pessoas eram consumistas, menos felizes eram. E isto muitas vezes tem a ver realmente que muitas vezes nós achamos que o consumo é que nos dá felicidade e pelo contrário. E isto vem ao encontro do que estavas a dizer ainda agora, do ter um prato, mas eu posso comer com a mão, do ter um sofá, mas poder-me sentar no chão e porque me torna também feliz. Para finalizarmos este 1080 segundos, eu conheci uma intervenção tua no TEDx 2013, salvo erro, aqui no Porto. É 14. Não foi este, foi o do ano anterior. Foi 2014. E na altura conheci a tua intervenção como um contador de histórias. Para finalizarmos estes 1080 segundos, iria-te pedir, se pudesses, partilhar uma história tua com as pessoas que nos acompanham em 1080 segundos. Posso, claro. Eu vou contar uma história que é uma história que eu contei no TEDx e que é uma história que eu gosto muito porque essa história eu fiz para mim.
Eu fiz para mim quando eu tive uma necessidade imensa de mudar. E descobri que a mudança nós podemos fazer a cada minuto, a cada instante, a partir de cada olhar, de cada atitude, de cada pessoa que conhecemos, de cada nova informação que assimilamos. Nós estamos sempre a mudar. E as pessoas que têm resistência a mudar são pessoas profundamente infelizes. É a história do mundo que não mudava. Era uma vez um mudo, do tipo que não mudava. Sem muito estudo, como também não falava, apesar disso, a partida queria mudar de vida. Mas para mudar num segundo a vida que não mudava, pensou em mudar o mundo. Mas isso não resultava. E o mundo então logo quis mudar então o seu país. Como não era fácil mudar o país que fosse, transformando num palácio que não é Pedra Doce, o mundo quis, na verdade, mudar a sua cidade. Mas também era difícil, sem ninguém para o apoiar. Desistiu do sacrifício e pensou, melhor seria mudar a sua freguesia. Como não conseguiu que a freguesia mudasse, então o mundo partiu agora para outro impasse. Mudar onde ele habitava, que era o bairro em que morava. Mas por ser quase impossível mudar o seu bairro assim, por causa do baixo nível de vida que havia, por fim, o mundo, à maneira sua, quis mudar a sua rua. Ocorre que a rua também não mudou. Ele achou que o mais provável seria mudar, porém, algo que fosse intermédio, e quis mudar o seu prédio. Ocorre que nem o prédio esse também não mudou. O mundo parou para pensar, pensou devagarinho, mudar ninguém mais que o seu vizinho. Só que mudar o vizinho não era o que ele pensava, que era um tipo mesquinho daquele que não mudava. E o mundo, nesse momento, quis mudar o apartamento. Por mais obras que fizessem em função dessa mudança, aquilo era um estresse para ele e a vizinhança. Então, em menor escala, decidiu mudar a sala. Pintou tudo de outra cor. Mudou piso, candeeiro, mas angou-se com o pintor, com o eletricista, o pedreiro. Quando já estava fato, decidiu mudar o quarto. E armado em super macho, arrancou janela, porta, deitou a parede abaixo. Depois da coisa torta, ele vê que não se alinha e quer mudar a cozinha. Para mudar no desespero, a partir de pratos e tigelas, como um feroz cozinheiro, laveu o cabo das panelas e, após estrago da mãe, mudou a casa de banho. Pôs o duche na sanita, o autoclismo na banheira, a coisa ficou bonita na hora da caganeira, e a mudança que ele herda não mudava aquela merda. Então, em vez de mudar a casa de banho, cozinha, o quarto e a sala de estar, o mundo viu que ele tinha que se pôr em movimento e mudou de apartamento. Assim mudou de rua, bairro, caminho, mudou de vizinho. Mudou isso para além de mudar de freguesia e do conselho que havia. Mudou de país, de mundo, foi viver noutro planeta. Mas percebeu que no fundo tudo isso era uma treta, pois viu pelo telescópio que não mudou a si próprio. Só depois de mudar a si mesmo quase tudo, e que conseguiu falar, deixando, enfim, esse amor. O mundo que não mudava, hoje fala, e não falava. Foram 1080 segundos com o Thomas Beck. Se quiserem colocar alguma questão ao Thomas é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Thomas e será ele o próprio a responder às vossas questões. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinais aos canais de distribuição que o conteúdo é bastante interessante e rico e outras pessoas devem ter acesso a este conteúdo. A ti, Thomas, só tenho a agradecer por estes 1080 segundos e assim, até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.